Pessoal, voltei aqui com a questão 4 da nossa segunda avaliação. Ai, professor, a sua prova estava muito difícil. Pessoal, com exceção da questão 1, 2 e 3, a questão 4, a questão 5, a questão 6, a 7 e a 8 foram tiradas da nossa lista de exercícios exatamente igual ao que está lá. Ou seja, das 8 questões, 5 vocês já teriam feito, então já seria muito mais fácil. Ainda assim, muita gente errou. Fiquei triste com isso. Enfim, vamos lá, pessoal. Questão 4. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Não, essa aqui não. Tá, essa aqui. Não, essa aqui também não. Achei. Questão 4, pessoal. Questão 4. Há 50 ml de uma solução aquosa a 0,2 molar de cloreto de bário, acrescentaram-se 150 ml de uma solução aquosa a 0,1 molar de sulfato de sódio. Supondo-se que a precipitação do sulfato de bário tenha sido completo, aí ele A. Quais serão as concentrações em mols por litro dos meus íons presentes no final da minha mistura? Letra B. Qual será a massa de sulfato de bário? Vamos dar nome aos bois. Primeiro, vamos fazer a nossa equação. Então, ali é o BaCl2 mais o meu Na2SO4. E ali que formaram o que? O meu sulfato de bário, que por sinal se solidificou. Vou colocar aqui só o do sólido para o resto a gente deduz que seja tudo aquoso, ok? Mais o meu cloreto de sódio. Vou balancear a equação. Pronto, balanceei já. Então vamos lá, pessoal. Eu sei que o quê? Que no final eu vou ter íons de sódio, íons de cloro e talvez eu possa ter íons de bário ou íons de sulfato. Por quê, professor? Porque vai que a reação, um dos meus reagentes estava em excesso e o outro era o limitante. Ou seja, o limitante ia ser consumido totalmente, porém o meu reagente em excesso ficaria ali na minha solução, ou seja, ainda posso ter um desses dois íons. Então é importante eu saber se sobrou ou não. Vamos lá. Novamente, vamos calcular aqui então o que? A concentração de cada uma dessas soluções para eu determinar a quantidade de mols de cada um dos meus íons. Vamos lá. Concentração da minha primeira solução, o cloreto de bário. Novamente, essa questão acho que eu até fiz na aula, nas aulas síncronas para tirar dúvida. Vamos lá, o cloreto de bário ele tem o quê? Ele tem ali volume igual a 5 vezes 10 a menos 2 litros. Tem uma molaridade igual a 0,2 mols por litro. Ou seja, o meu número de mols é a multiplicação da minha molaridade vezes o meu volume. Fazendo isso aqui dá 0,01 mols de bário, de cloreto de bário. Percebam aqui a proporção de 1 para 2 entre bário e cloro. Então, o número de mols que eu tenho de bário nessa solução é de 0,01 mols do meu íon bário. E ali eu tenho do meu cloreto, como ele tem duas vezes a quantidade do bário, então é esse valor multiplicado por 2, 0,02 mols de Cl-. Ok, sabemos ali já a quantidade de mols que eu tenho de cloro e de bário na minha primeira solução. Gravem esses números. Continuando ali na minha segunda solução, que é o de sulfato de sódio. Eu tenho ali um volume de
0,15 litros, uma molaridade de 0,1 mols por litro, e o meu número de mols é um vezes o outro, que daria ali 0,015 mols de sulfato de sódio. Percebam aqui que a quantidade de sulfato de sódio para sulfato é de 2 para 1. Então ali, ó, o número de mols de Na, ele é 2 vezes esse valor, 0,15, 0,3 mols de Na mais, porque já que ele está o dobro da minha quantidade quando ele se dissocia. Quantidade ali do meu sulfato permanece a mesma. Agora eu preciso descobrir ali se tem um reagente limitante ou não, já que eu já sei o número de mols de cada um deles. Pessoal, como o que vai reagir ali é o bário mais o meu sulfato, eu só preciso trabalhar com o número de mols deles dois, deixando o resto por enquanto de lado, como um sólido. Vamos lá. Eu tenho ali de bário 0,01 mol de bário. Isso no real, dividido ali para 0,0015. É, 0, isso é 0,15, tá certo. Tá certo? Tá certo? Tá certo. Não, não tem esse outro zero aqui não, perdão. É 0,15 mols de sulfato. Dividir ali pelo meu denominador. Isso aqui não tem esse valor, perdão. Dividir ali pelo meu denominador. O que vai dar ali em torno de quê? 0,66 de mols de bário e 1 mol de sulfato. Pessoal, qual é a minha concentração, a minha razão ali? Não é 1 para 1? Então ali eu sei que no final vai ser 1 mol. Isso no ideal, no teórico. Vai ser 1 mol de bário para 1 mol de sulfato. Ou seja, aquele produto que está limitando a minha reação é o bário. Perceba aqui, ó, que o valor dele é menor se comparado com o ideal. Então, ele é o meu reagente limitante. Então, ou seja, vai ter íon sulfato ao final da minha reação. Vamos lá. Se é ele que é o limitante, eu vou descobrir agora quantos íons vai sobrar de sulfato. 0,01 mol de bário. Eu preciso, para reagir ali, ó, usando a análise dimensional, só vou fazer assim os cálculos, tá bom? 1 mol de SO4 e 1 mol de bário. Fazendo ali para análise dimensional, no fator de conversão, eu precisaria ali de 0,01 mols de sulfato. Mas eu não tenho só isso, eu tenho 0,015. Ou seja, o número de mols que sobra é igual ao número de mols que reagiram, o número de mols total que eu tinha de bário, que é esse valor aqui, para menos o número de mols que reagiram, que é esse valor que eu acabei de encontrar. Então, ali o número de mols que sobraram, o resto, é 0,015
menos 0,01. Ou seja, de número de mols que restaram, que sobraram, eu vou ter 0,005 mols de sulfato. 2 menos. Ah, professor, a questão é muito grande. Mas vocês sabiam, vocês deveriam ter feito essa questão na lista de exercício. Então não seria grande. Se fosse grande, seria só para passar para o PDF. Vocês já saberiam a resposta certa, até porque eu já fiz essa questão na sala. Então vamos lá resolver a A. A A ali eu tenho mols de sulfato, que foi o que eu acabei de descobrir. 0,05 mols. Íons de sódio. Eu tenho ali o total de 0,03. E os íons de cloro, eu tenho, cadê? 0,02 mols de cloro. A fórmula de concentração, molaridade igual ao número de mols sobre o volume. Qual é o meu volume? O meu volume é 50 ml mais 150 das duas soluções. Volume total é igual a 0,2 litros. Dividindo cada um desses valores por 0,2 litros, eu obtenho o quê? Vou escrever aqui do lado. Molaridade do sulfato. Eu vou ter ali sulfato 0,025 mols por litro. Molaridade do NaCl, do Na, eu vou ter ali 0,15 mols por litro. E a molaridade ali do meu Cl é igual a 0,1 mol por litro. Essa era a resposta da letra A da questão 4. Agora vamos para a questão letra B. Ele pergunta lá, vou voltar ao slide aqui rapidinho. Ele pergunta qual a massa de sulfato de bário formada. Para fazer essa questão, eu vou precisar do número de mols de bário. 0,01 mols de bário. Que ali, usando análise dimensional, vendo ali a proporção, é 1 mol de sulfato, de sulfato de bário, que é o meu produto, para 1 mol de bário, vezes a sua massa molar, que é o quê? 233 gramas de sulfato. Lembrando que ele queria a massa, não só o número de mols, pessoal. Ok? Então ali daria o quê? BaSO4 sobre 1 mol de BaSO4. Cortei. Chururu. Multiplicando isso aqui daria o quê? 2,33 gramas de sulfato de bário. Certo? Essa era a nossa resposta da letra B, pessoal. Questão 5 agora. Questão 5, uma questão relativamente bem tranquila também, e que novamente estava na lista e que novamente eu fiz essa questão na sala. Na sala não, na aula. Enfim, vocês entenderam. Pessoal, aqui é o seguinte. Ele fala que eu tenho misturado 400 ml de uma solução de nitrato de alumínio a 0,1 molar e 600 ml de uma solução a 0,2 molar de sulfato de alumínio. Quais são as concentrações dos meus íons? Percebam que o quê? Que tanto o meu reagente 1 quanto o meu reagente 2
tem uma base de alumínio, ou seja, não vai acontecer uma reação de precipitação, já que é uma reação de dupla troca, ele trocaria alumínio por alumínio. Ou seja, não acontece uma reação, só preciso calcular ali o número de mols de cada um deles e depois achar a molaridade. Vamos lá, o primeiro alumínio, vou até colocar aqui do lado. Alumínio no geral, tá bom? É o que eu quero saber, o número de mols agora. Número de mols de NO3 menos e o número de mols ali de sulfato, 2 menos. Ok, vamos lá. Vamos calcular ali da primeira solução, o nitrato de alumínio. O volume dele é o quê? 400 ml. E eu vou colocar ele já em litros. 0,4 litros. Concentração dele, 0,1 mol por litro. Vamos lá. O número de mols dessa solução aqui é 0,4 vezes 0,1. Isso aqui vai dar o quê? Cadê minha colinha? 0,04. 0,04 mols de AlNO3. Percebam que a quantidade de nitrato é 3 vezes maior que a quantidade de alumínio. Colocando aqui seria 0,12, seria 0,04 multiplicado por 3, e o de alumínio seria 0,04 mols. Vamos calcular ali a outra solução, Al2SO4, 3, volume 0,6 litros, molaridade igual a 0,2 mols por litro. O número de mols seria 0,6 vezes 0,2, que daria ali 0,12 mols de Al2SO4, 3. Percebam que a quantidade de alumínio é 2 vezes maior que o número de mols do meu íon. E o número de sulfato é 3 vezes maior a quantidade ali do número de mols. Então, 0,12 vezes 12, ou 3 vezes 0,12, 0,36 mols. E ali soma aqui 0,04 mais 0,24. Esse valor aqui, já vou colocar aqui o valor correto, 0,28 mols. Agora é só achar a molaridade. Como é que eu faço isso, professor? Lembrar, o volume total é igual ao volume das duas soluções somadas. 400 mais 600, 1 litro. Eu só tenho que dividir isso aqui por 1 litro e eu acho o meu valor. Ou seja, estão aqui já os meus minha respectiva resposta. A concentração de alumínio é 0,28 mols por litro, já que é só 1 litro, é só dividir por 1 que não altera o meu valor. A concentração de nitrato é 0,12 mols por litro e a concentração de sulfato é de 0,36 mols por litro. Questão 5 acabou, pessoal. Vou encerrar por aqui a questão 5 e volto ali com as 3 últimas questões, ok, pessoal? É isso.